física, é o número 13 da pauta. Ah, não. Ele não ligou. Tá ligado, mas ele tem que ligar lá. Tem que pôr som nele. Então, é o número 13 da pauta que está sendo retirado. E na pautas do PJE, da relatoria da doutora Adriana, processo 10.530, é o número 11 da pauta de relatoria da doutora Adriana. E na pauta de relatoria do doutor Marco Antônio, é o processo 11.839, é o número 16 da pauta. Esse processo tem inscrição para sustentação oral. Quem está inscrita é a doutora Daniela Alves de Brito Oliveira. O processo está sendo retirado de pauta. Tá, só isso? Só. Tá. Então vamos ao pregão dos processos com inscrição na pauta física. Não está me dando a sessão. Ele não está me dando a sessão. Primeiro é o número 35 da pauta, processo 284-2014-021, oriundo da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Itaú Unibanco S.A. e Dauler Ribeiro, recorridos os mesmos. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para sustentação, doutora Thaís Cardoso Santos. Senhora doutora Thaís, a senhora vai falar pelo Itaú, doutora? Pelo primeiro recorrente. Tem a palavra, doutora. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, bom dia. Em nome de quem cumprimenta os demais presentes, bom dia a todos. Eu peço o vênio aos senhores para discordar da sentença, que só no ponto que ela deferiu a indenização por danos morais formuladas pelo reclamante, sob a justificativa de que o quadro depressivo leve do reclamante se deu em razão de uma insegurança gerada à época de sua contratação, uma vez que vários funcionários estavam sendo demitidos. Ora, o próprio reclamante ele não chegou a ser demitido. O contrato... Tudo bem. Não. Você ouviu a sustentação. Gente, não, aqui, ninguém. Só é tudo pior. Tá? Eu não prestei atenção para poder falar. Peraí. Pode começar. Bom dia. Bom dia, vamos de novo. Eu peço vênio aos senhores para discordar da sentença no ponto em que deferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pelo reclamante, sob a justificativa de que o quadro depressivo leve do reclamante foi gerado pela insegurança à época de sua contratação, por motivo de que vários funcionários estavam sendo dispensados. Ora, o próprio reclamante não foi dispensado nessa época e o contrato de trabalho do reclamante ele se deu por longos anos. Se verificarmos a ata da audiência de instrução, o próprio reclamante ele confirma que ele nunca teve problemas com qualquer diretor ou que ele nunca deixou de cumprir qualquer meta estipulada pelo reclamado. Ainda verificando o laudo pericial, o reclamante ele renovou sua carteira de motorista em julho de 2011 e ele nunca teve incapacidade para o trabalho. Se o reclamante ele renovou a carteira de motorista, ele passou por exames médicos. Se esse quadro depressivo dele fosse realmente um quadro que gerasse prejuízos a ele, ele não poderia estar dirigindo hoje. Provavelmente ele não seria aprovado nesses exames médicos. Também no laudo pericial nós temos que esse quadro depressivo leve não deixou qualquer sequela para o reclamante e, conforme a sentença, essa insegurança, juntamente com o quadro depressivo, ela não resultou a dispensa do reclamante. Assim, merece a sentença ser reformada somente nesse ponto para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Eu neguei provimento a ambos os recursos. Quanto ao dano moral, eu entendi realmente que o perito concluiu que o sofrimento a que ele estava exposto contribuiu para seu estado depressivo. Então, eu mantive o dano moral fixado pela sentença. Tá, eu acompanho o voto do relator no que diz respeito ao recurso do reclamante. No recurso do reclamado, eu vou ficar vencido. Doutora Adriana. Pois não, eu fico vencida também porque eu daria estabilidade provisória, considerando que, para mim, não há depressivo leve, depressivo forte. E outra coisa, questão de renovação de carteira de motorista,
apertar lá um negócio, ver uma luz, então ninguém analisa a questão psicológica. Aliás, até seria uma boa ideia que a gente fizesse uma proposta de lei nesse sentido, porque realmente, né, tem muita gente que está dirigindo e que talvez, se isso fosse levado em consideração, não seria. Então, eu fico vencida porque, no caso, eu daria provimento ao pedido da estabilidade provisória, transformando em indenização. Então, prevalece por maioria o voto do relator negando provimentação dos recursos. Obrigada, bom dia. Próximo é o número 1 da pauta, processo 320-2014-136, oriundo da 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, recorrente Via Varejo S.A. e Wanderson Araújo Fernandes. Votam no processo, recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini, revisor, e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para ostentação, doutora Alice Valadares. A senhora está falando pelo Wanderson, doutora? Isso. Pelo segundo recorrente. Tá. Doutora, só para facilitar a manifestação, eu vou adiantar a conclusão do voto. Estou negando provimento ao recurso da reclamada, dando provimento parcial do reclamante para deferir diferenças de comissões, observado o valor total das vendas a prazo, quando assim efetivadas, e a se apurar a liquidação, além de reflexo e repouso semanal remunerado, férias mais um terço, 13º e FGTS. O voto é nesse sentido. Bom dia. Eu gostaria de esperar alguma divergência? Sim, o revisor, doutora Adriana. De acordo? De acordo. De acordo. Doutora Juliana. De acordo. Então, obrigada. bom dia. Não está nem. Próximo é o número 9 da pauta, processo 195-2015-074, oriundo da Vara do Trabalho de Ponte Nova, recorrente Sindicatos Empregados de Estabelecimentos Bancários de Ponte Nova e Região e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, revisor, e doutora Adriana Goulart de Senorsini. Inscrito para ostentação, doutor Gustavo Carvalho de Gouveia. Pelo recorrente, doutor Gustavo não se encontra presente. Estou negando provimento ao recurso do sindicato, dando provimento parcial ao recurso do banco para declarar a aplicabilidade dos divisores 180 e 220 aos bancários que exercem jornadas de 6 e 8 horas, respectivamente, excluída a condenação ao pagamento das diferenças de horas extras e seus reflexos, bem como os reflexos das diferenças de horas extras em aviso prévio e indenização de 40% do FGTS para empregados com contrato já rescindido. E absolver da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em fato decidido, fica prejudicado o exame do apelo do autor no que se refere à forma de liquidação. Honorários sucumbência invertidos custa pelo autor em R$1.000, calculada sobre 50.000, valor atribuído à causa, ficando o reclamado autorizado a pleitear a devolução das custas recolhidas após o trânsito em julgado. Doutor Marco Antônio Paulinelli, o revisor. Eu acompanho o voto. Vou ter aqui agora. É a doutora Adriana. Da mesma forma, senhor presidente. Então, unânime. Próximo é o número 4 da pauta, processo 715-2014-110, oriundo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Financeira Alfa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos, e Tiago dos Santos Caldeira, recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini, revisora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para ostentação, doutora Neiva Guimarães. A senhora está falando Pelo Tiago. Pelo Tiago, pelo segundo recorrente. Já vou antecipar também a conclusão do voto, já adaptada ao entendimento majoritário, conhecendo dos recursos, negando provimento ao da reclamada, e dando provimento parcial do autor para condenar a reapagar horas extras, excedentes da 8ª e 44ª semanal, e as decorrentes da supressão do intervalo, devidamente crescido do adicional legal convencional, que for mais favorável, tornando-se o divisor 220, compatível com a jornada de 44 horas semanais, base de cálculo composta por todas as parcelas de natureza salarial, súmula 264 do TST. Aplica-se ao disposto na súmula 340 TST, ao J397, também do TST, para a parte variável do salário. Devido também reflexo de horas extras sobre repouso, semanal remunerado, férias mais um terço, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40%.
a título de indenização pelo desgaste do seu veículo particular, utilizado durante o período que trabalhou como operador, montante mensal de R$300, parcela essa que não será devida naqueles períodos em que o reclamante goza férias. Vencido, eu fico vencido quanto à limitação do intervalo aos minutos suprimidos, hora extra, indenização por uso de veículo. O valor da condenação passa para 30 mil, com custas em R$600. Quer se manifestar? Tem alguma divergência? Não, Já é um voto adaptado de divergência. Obrigada, excelência. Não, aí acabou, mas a gente PJ ainda não deu a hora. Então vamos seguir na pauta física. Tem uma divergência no 2 que já tem. Peraí, nós vamos seguir, mas só me dá um Tem do 2, sim. Já tem até nova versão. Tem a nova versão. Com a nova versão, está de acordo? Sim. A outra no 5 também tem nova versão. Tá. De acordo, tá bem? Peraí, só um minutinho. Peraí, no 2, nova versão. Qual que o senhor tá agora? O 5 também tem a nova versão. Sem nova versão também. O 6, a divergência, está falando em negar provimento a ambos os recursos. É isso mesmo ou vou retirar para analisar? Peraí. Porque no meu voto eu não analisei o recurso do reclamante por causa do provimento do recurso da ré. No meu voto. Entendi. Mas a divergência negando o provimento ao da ré, está negando o do reclamante também? Ou... Eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, né? Que condenou, né? Sim. Peraí, deixa eu É ver. que tem um recurso do reclamante também. Importante. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu mantive a decisão, né? Não, negando provimento ao recurso da reclamada, né? É isso. É que o reclamante também tem um recurso dele, pedindo reflexo hora extra em sábado ou no horários existenciais. Não, reflexo hora extra sábado. Eu vou negar provimento. Sim. Então, eu pode negar provimento de uma vez? Sim, e os honorários assistenciais. E honorários assistenciais, deixa eu aqui. Provavelmente só que foi negado. Peraí, Se deixa tem eu procedência. esse processo para mim. Não, é porque Deixa eu resolver isso aqui. então não tem honorários. Não, Mas agora, não é isso não. Tem honorário. Então, o honorário eu vou ver agora. É porque teve condenação, é que eu estava dando provimento ao recurso da Sim, reclamação. exato, aí tava Aí eu não estava conhecendo essa parte. ok. Tá, então, Mas agora Então, no deixa eu caso, só vai ver negar o... provimento Peraí, que contra- Deixa eu só ver essa questão dos honorários. qual foi o fundamento do pedido? Por que ele está recorrendo? O que não foi? Essa parte do sábado não tem... Não, não tem Ok, divergência não. Não sem divergência. tem não. Será? Olha que deu 10 e ele está querendo 15. Que a gente, em regra, Realmente, defende. realmente seria, eu não prestei atenção nisso. Não conheço. É muita coisa. A gente não via nem a pessoa de Alaranjá. Pagamento de honorários sociais. Perdeu 5%. Ah, tá. Então, nós vamos deferir. Deferimos isso, igualmente. Vamos aumentar para Vai 15. para quanto? 15? 15. Tá. Agora, tem jornada de trabalho, que reflete horas extras no sábado, Não, quando tiver trabalhado a semana inteira. Não. 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 Você E, também tem divergência, não? Que isso, gente. tá, e ele recorre também quanto à extensão porque a sentença limitou os efeitos à base territorial do sindicato em Cataguases. Do órgão controlador. Do órgão controlador, exato. Não é isso? Do órgão controlador. Sindicatos Órgão, empregados de Cataguases e região. Isso, Cataguases região. E região. Eu acho que, eu não sei se está limitado à competência da Vara de Cataguases, até ultrapassa um pouquinho. Mas ele limitou os efeitos à jurisdição da Vara do Trabalho de Cataguases. Acho que está sim. Tá certo? Acho que sim. Então pode negar provimento. Não, tem que considerar a representação do sindicato. Nós já decidimos sim. Já? Entendo? Nós já decidimos. Quer que retire então? Não, retira, queria retirar. Nesse ponto que desse provimento. Seu pedido é esse. O pedido é para considerar É para ampliar. Deixa eu ver. É para ampliar o efeito. Eu limitaria mesmo. Limitaria a vara. Eu negaria provimento aí. Já teve uma decisão. Aí vou. Mas a decisão é só Vamos uma ver o que ele decisão. é. A decisão.
importa 5%, já deu 15%. Mas a decisão que fala, aqui vai falando, Jurisdição dos efeitos. Dentro observada, a jurisdição vinculados à matriz ou filiais reclamados, situados na jurisdição da justiça. Ou seja, a Lei Paraíba bastou, o Leopoldino Catarina, ele coloca aqui quais são os lugares em que coisa por causa da jurisdição, que ele pode falar. Nós já definimos jurisdição além de... Vamos olhar isso. Mas o TST não tem decidido, acho melhor. Né? Nessa linha, desse item, então. Olhar isso aqui. Processo 5, 6, né? Eu deixo meu voto proferido, negando o provimento, então, ao recurso do reclamante. Tá? E... A gente já está provimento dos honorários. Hein? Fica faltando Não, só aí não, aí tem que vai retirar e vai voltar. Eu estou proferindo o meu voto, porque o meu entendimento já é esse mesmo que está aí. mas os honorários não aumentariam, não, porque Ok. divergindo nisso. Tá, então eu já. Tá, deixa eu contar. Então, deixa eu colocar aqui então. Mas esse aí só está retirando, ele de pauta? a causa dele. Vou retirar para o voto Então vai dela. retirar, Vai né? retirar. Vou voltar ele para o senhor. Depois do meu então. voto. Isso, Não, depois do pode voto ficar por dele, aí teve uma divergência em relação aos honorários, daí, acho que você aceitou, né? É. Aí eu vou retirar, doutor Renato, e o senhor já vai fazer ele adaptado, não é isso? Já faço adaptado. Então, eu estou retirando, ele volta para o senhor. Bom, a não ser que venha algum. Se quiser manifestar antes, eu já trago adaptado. Senão vai vir. Eu vou fazer o voto nesses termos. Dando provimento, negando provimento do reclamado, eu fui o vencido. Dando provimento parcial do autor para elevar os honorários para 15%. Se você chegar à conclusão que deve ampliar a base territorial, Se avise. tiver do seu jeito, Tá. eu vou votar na sua frente. Só vou divergir se o entendimento lá tiver feito. Então tá, então ele foi retirado de pauta, tá? Eu vou fazer, então, já adaptado ao entendimento do TST, eu vou olhar, Mas então. tem mais Então não vou coisa. conferir voto ainda não. Parece que tem mais um que eu vi na tela. Tá. Então, seguimos, deixa eu ver. Próximo, agora tem 13, já foi? Não foi retirado, 13 né? foi retirado. Próximo, agora tem no 17, tem uma divergência da doutora Juliana. O doutor Marco Antônio está com a divergência ou com o voto desse 17? Qual que é esse? Espera aí. De acordo? Ah, tu já. Não tô achando. Esqueci de avisar para ele, mas eu já estou na pauta dele, que ele não estava votando. Tá? Bom, Não, acho que tá justo. Acho que tá quê? justo. Eu adiro a esse. Vai acolher a divergência? Acolhe. Tá. E Marco Antônio? Marco Antônio estava com o voto. Acho que Está acolhendo a divergência da Juliana. eu já achei, ele também estava concordando com a Pode Juliana. deixar, isso aí eu concordo e adapto. Então esse aqui a senhora vai modificar a conclusão, não vai, doutora? Eu pego lá com a senhora, tá? É esse aqui, ó, dou provimento ao recurso do obreiro, condena a empresa a devolver ao autor o montante de 3.944, indevidamente. Acrescer isso aqui então no estudo da senhora. Isso, exatamente. Pode colocar do jeito que tá. 24 tem uma divergência de Só fundamento. os fundamentos. Deixa eu ver. Vai acolher os fundamentos? Está acrescentando fundamentos. Eu acho que ainda é aquela. De acordo? Tá, e fica unânime também. De acordo também, Paulo Idélio, do 24, com o acréscimo dos fundamentos? De acordo. 26. Em qual? No 24. Para me dar só a fundamentação, Tá. a conclusão continua a mesma. O 26. 26.
mantendo o valor Aham. em 2000, Capital negando social, provimento. Sim. Adriana está Porque, na verdade, mantendo a condenação o foi voto? por causa do não comparecimento da REF. 6 dias de prestação. O contrato foi de 6. Ela foi, de verdade, ela foi trabalhar no fim de semana. Paulo Nero estão no 26, né? Revel. E aí, condenou tudo. Ele falou um monte de coisa, não tem ninguém que respeita o condenar. Pois é, mas não, eu procurei, esse não. Eu procurei o nosso amigo, não é a primeira vez que ele faz. Eu peguei o nome dele na internet, ele não foi de propósito. Não, esse aqui é uma. Então, Não, esse é uma. uma divergência pelo valor do capital social. Paulo Neri decide 2.000 ou 5.000? Não, o cara inclusive está preso. 5.000? Então tá. Eu Prevalece o fui voto da relatora, decida a revisora. Doutora Juliana, não. 27? Por que eu estou votando Vai ter 27? 27. Ah, não, sou eu que voto nele. Não, 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 tem uma senhor, divergência mas minha. tá antigo. Esse aqui. É porque deve ser antigo, né? Não, deixa eu ver. Tá, o 27 tem divergência da revisora. Deixa eu ver aqui. Parcelado pela empresa antes da entrada em vigor da lei. Ah, sim. Eu entendo que a lei já pior, já pode. precariza. Ok, Marco Antônio. Vai Acho que poder? ela tem razão. Tá Ela não podendo? poderia flexibilizar antes da lei, só depois da lei. Porque aí a lei estabelece a possibilidade de dividir o intervalo. Antes, A relatora está colhendo a divergência da revisora. Doutor Marco Antônio, está de acordo com, com o novo voto? De acordo. Sim, então fica unânime também. Agora tem uma divergência aqui no 34, que acho que eu fico vencido, né? 34 e o 36, eu vou ficar vencido. Espera aí só um pouquinho, Fernando. Porque agora eu não posso Fica tomar vencido. conta. 34, 36, 38 Espera aí só um pouquinho. e 39 eu fico vencido. R$ 35 são duas opções. Vai prevalecer a primeira. A 30, doutora Adriana fica com a segunda. 35 está na sustentação. Ah, desculpa. Já foi. 45 vai ficar vencida a doutora Adriana. E o 46 eu fico vencido. nada como a gente ser a pessoa que decide. Né? Marco Antônio é um negócio. Nos embargos tem uma divergência no meu segundo aí. Eu divergi. Você negava provimento. Mas Tá acompanhando? tem razão, né? Tá, Tá mudando então a visão passa. completamente no EB. Tá, não. É assim que a gente É julga. omissão. Porque não Na foi- verdade, essa parte não tinha sido julgada, está sendo julgada agora. Isso. Então, na verdade, não é negar provimento, é dar provimento ao recurso sem efeito. conhecer, Não, é dar, conhecer. dar provimento aos embargos sem alterar a decisão. Isso. Tá. Isso. Perfeito. Então, tá. Então, peraí. Então, não é negar provimento, eu vou alterar aqui. Então, vamos dar provimento aos embargos. Dá provimento mantendo. Negando. Não, ele dá E nega provimento. provimento. Ele conhece, mas sem Conhece, modificar. Aí nega provimento naquele top. Isso. Provimento no top. Exatamente. Esse aqui mudou. Nega provimento ao recurso no tópico. Não, dá provimento aos embargos e No nega. tópico omisso. Mas isso aqui é sem divergência. Ninguém O vai quê? ficar vencido nisso. Não. Provimento no topo. Não, eu fico vencido, porque eu daria provimento ao recurso. Eu vou ficar vencido no mérito do recurso. Ah, de qualquer forma, você vai colocar no corpo lá como que o senhor vai Que? ficar vencido, eu copio. Vou, Na hora que a eu vou Vanessa até passar mandar. aqui para ela, que aí ela já. É porque, na realidade, ele excluiria o ATS e nós não excluímos. Né? Porque ele julga improcedente os pedidos. Sim. Né? Foi recurso que não foi julgado. Né? Acabou a pauta física? Acabou. Calma. Acabou. Acho que sim. Deixa eu falar isso aqui. Vencido no mérito do recurso. Tá. Então, esse já foi. A pauta física acabou? Acabou. Já deu o horário da outra? Já. Já Então, deu. pode pular. Hoje é 24? Hã? Hoje é dia 24? Hoje 24. Tá, pode. Vamos lá. Volta ao dia.
É do meu, né? É do senhor. Se ela puder pregoar, pode. Agora a gente passa para a pauta do PJE, de relatoria do doutor Ianaco. O primeiro processo é o número 3 da pauta. Processo 10.057, recorrente Rosenberg Lemos Santana e Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita a apresentação, doutora Raquel de Souza Silva, pelo reclamante. Doutora Raquel não se encontra presente. Nós temos um negócio da matéria do CTVA, né? É. O que tem de matéria de CTVA? Já não foi decidido, não? Não. Ah, não, foi decidido. Tá. Não foi publicado, mas foi decidido. Mas diversamente do que está no voto. Tem que Não, adaptar. eu entendo que não. Pelo que ficou primeiro, decidido né? lá é sobre integração e não... Sobre caráter remuneratório. Se integra é salário. E se é salário... Agora, Não, uma ela tem, questão de natureza, fato- ela tem a natureza salarial, mas a decisão não foi de que ela continua sendo devida Eu depois, entendi não. o seu ponto. Agora, É, que ela não eu pode ser não suprimida. consegui ver a petição inicial, para te falar a verdade. Não que eu fiz, porque esse era um processo físico, que ele foi transformado em coisa. Eu acho que tem uma questão de fato, aí é o tempo que ele recebeu a CTVA. Porque se ele tiver recebido por muito tempo, tem estabilidade financeira. Isso. E aí integra. E É, eu, se foi mais de 10 sinceramente, anos, né? ontem Não eu conseguiu, não? tentei descobrir Olha, isso aí. ô, Adri. Olha lá, pra você ver. Não, olha aqui, integra o entendimento que nós Não, sim, passamos. mas olha que ele coloca aqui, seria o argumento, seria estabilidade financeira. E eu fui no TST realmente. A estabilidade financeira precisa de receber por um Cadê o mínimo. processo? Só que eu não consigo Eu descobrir. não concordo. Eu acho Você não concorda? Você acha que o... Eu acho que integra, por isso nós votamos. No Pois é, pleno. mas mesmo Acho assim, que ela não para pode ser ele... suprimida. Eu acho que ela, se não tem mais de 10 anos, ela pode ser suprimida com pagamento de indenização, né? Tá. Mas aí, essa é uma questão de fato para mim, que é o tempo que ele recebeu a O CTVA. relatório aqui não fala, não, porque Não. tá difícil achar o Olha, processo aqui. porque está confuso o processo. Quando foi feito o download, tem assim, só a petição e eu, aqui, ó, eu tentei, até não coloquei a minha manifestação. Foi de 27 a 2009. Hã? 97 a 2009. Ah, então tem estabilidade 13 financeira. anos. Então, ainda não integrou. Tem mais de 10 anos que ele recebeu. Tá. Então, se tem estabilidade financeira, integrou. Eu acho que aí nós Mas estamos não de vai ser acordo, né? divergência, né? Acho que aí nós estamos de acordo. Olha o tempo que ele recebeu esse CTVA. Tá, então vai negar provimento Peraí. aos dois? Vai negar o... Passa a negar provimento a ambos? Não, peraí. Esse trem já voltou do TST, né? Falando Já. da aplicação do 294. Eu não quero que isso volte de novo, não, gente. Peraí. Ele negou o provimento ao recurso do autor, e aí nega o da ré. O autor era o divisor. Nega ambos. Era o divisor, não era? De quê? Já tinha sido feito, né? Não, ele está esperando o julgamento do CTVA. A matéria é só essa. É porque já tinha sido negada pela turma anterior. Pela composição anterior. Voltou do TST porque deu a pressão total na parcela. Então, eu acho que nós não temos que negar o provimento do autor, não. Só voltou para o CTVA. Eu acho que o provimento, a negativa foi dada pelo colegiado anterior. Então, eu acho que aqui nós temos que, quanto à matéria devolvida pelo TST, Só o negar CTVA. provimento. Acho que é isso. Ah, sim. Né? Por causa da pressão do CTVA. Voltou só para o Não é só julgamento por da causa matéria disso, Então CTVA. foi decidido. E o resto tem é razão. volta. Tem razão. Não podemos negar provimento, a gente votou, não foi Sim, analisado. sim, sim. Não é nem Legal da matéria. ré, sim. Não tá nem, não tem nem, não consta nem. Aí vai negar provimento? Ao da ré, sim. Da ré. E aí Aí devolve o TST. Pronto. a gente pode mencionar. Não tá numerado. Eu acho que o argumento são dois. A estabilidade financeira, que é a que o TST está E aceitando. o caráter remuneratório. E o caráter que a gente remuneratório da- atribuiu Daí o jogo. Tá. no pleno isso. Pronto. Passa a negar provimento, então. Os fundamentos são esses. Esse é o 3, né? Eu entendi o que o Luciano colocou aqui, eu vi. Vamos lá, 23. Próximo é o número 20. Pode ir, né? Pode. Próximo é o 23 da pauta. Processo 10.741. Recorrentes. Glaucia Cerqueira Pedroso Ribeiro e Banco Santander Brasil S.A. Recorridos os mesmos.
Votam no processo, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senoncini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. A inscrita, doutora Raquel de Souza Silva, pela reclamante, doutora Raquel não se conta presente. Esse processo é caso de sobrestamento, né? Tem essa... Eu acho que sim. Por quê? Ah lá, OJ 394 lá. Repouso. Tem essa OJ? Eu nem sabia. Está sendo discutido. Eu nem sabia que tinha. Tá. No TST. Não, tá certo. Tá isso mesmo. Tem. Tem sim. Tem. Eu não Por isso, estava por isso que eu mantive o sobrestamento. Então isso vai ser Depois eu retirado. desço. Tem que retirar de pauta. É isso. sobrestamento. Uhum. Tá. É muito processo sobrestamento. Não, agora é uma loucura. Tem que ter uma pessoa para olhar isso quase no gabinete. Toda hora chega. Impressionante. Próximo é o 21 da pauta, processo 10.707, recorrente Mauro Vicente da Silva, Viação Rio Doce Limitada. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor João Marcos Grossi Lobo Martins. O senhor está falando pela Rio Doce, não é isso, doutor? Sim, correto. Rio Doce. Doutor, deixa eu ver o próximo. Vou antecipar a conclusão, doutor, já adaptadas as divergências apresentadas, estou negando provimento ao recurso da empresa, dando provimento parcial ao recurso do reclamante para crescer a condenação, uma hora extra por dia de efetivo trabalho, em razão da inobservância do intervalo, mantidos parâmetros definidos na origem. Quer se manifestar? Sim. Bom dia, senhor presidente, demais componentes dessa egregia turma. A reclamada requer que seja refeito o voto ou repensado pelo ilustre relator e que seja acompanhado pelo restante da turma com relação ao deferimento da hora extra integral pela supressão do intervalo intrajornada, visto que todo o intervalo intrajornada concedido de 30 minutos foi com estrita observância dos instrumentos coletivos vigentes à época. Há uma nova legislação que resguarda esse tempo de intervalo intrajornada, que não entraria como supressão, mas o período laborativo foi anterior a essa nova legislação, mas mesmo assim foi feito em estrita consonância com os instrumentos coletivos feitos entre a empresa e o sindicato obreiro, pelo que a empresa requer que seja respeitada a avença com o sindicato trabalhador. Bom, doutor, meu entendimento é esse mesmo, eu até daria provimento ao... Não, eu negaria provimento ao recurso reclamante nesse aspecto, mas o entendimento majoritário do tribunal é de que o intervalo da jornada não pode ser alterado por norma particular. Na verdade, é permitido o fracionamento. Só que no caso dos autos não era concedido uma hora fracionada. E aí, por isso, a divergência. Não é uma questão se pode ou não pode. É uma concessão, a redução no período não era autorizada. Então, por isso que nós estamos... Quando seria permitido o fracionamento pela lei não a redução. 12.619. Por isso. Perfeitamente. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Boa sorte aí. Próximo é o 29 da pauta. Processo 11.175, recorrentes Edson Bosco Ribeiro, Federal, Mobil Componentes de Motores Limitada. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor João Braulio Faria de Vilhena. O senhor está falando pelo reclamante, doutor? Pelo reclamante. Pelo Edson. Reclamante, então o voto já adaptado ao entendimento é no sentido de dar provimento ao recurso do reclamante para crescer a condenação, como essas horas laboradas além da sexta por todo o período imprescrito, em que laborou em turnos interruptos, mantidos os demais parâmetros. E, então, dou provimento parcial também ao apelo da reclamada para excluir da condenação as horas intervalares e reflexos. Esse é o voto prevalecente, é isso? Não, peraí. O intervalo, não. Negava? Deixa eu ver. Também contra o intervalo.
Tá lá, sugestão de conclusão, negar provimento ao réu. E condenação. Tá. Pior aí, eu achei que era só de intervalo. Tá, então é negando provimento, é isso? É. Tá, então, doutor, o voto prevalecente, na verdade, é negando provimento ao recurso da reclamada e dando provimento ao recurso do reclamante. Isso. Quer se Voto manifestar? atende. Pelo menos a conclusão prévia já atende. É nesse É assim sentido, que se decide. Assim decide. Muito obrigado. Então, Vai com Deus, deixa seu Zé eu- Eduardo. é. A carinha tá meio assim de sono. Tá bom, muito obrigado. Bom dia. Até logo, bom dia. Casado com a Cielo, que é a professora da UFMG. E aí a gente sabe as histórias do Zé. E o valor da condenação do Renato? Você está majorando para 22, vai permanecer isso mesmo? Que foram morar com eles. Esse é 29, né? E aí só vai ficar vencido, então, Vai gostar, né? no recurso da ré também muda nessas horas É. intervalares, né? E agora? É o 26. Próximo é o 26 da pauta, processo 10.950, recorrente Crislane Graciele de Oliveira e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocino, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, pela reclamante, doutor Humberto não se encontra presente. Então, tá, deixa eu ver como é que ficou. Com isso, os recursos, nego provimento ao apelo do reclamado, dou provimento ao do reclamante para aquecer condenação R$600 por ano, a título de indenização para cobrir desgaste de veículo, reconhecer a natureza salarial das rubricas PR, PCR, PREM, MAG e agência. Os valores deverão ser diluídos pela média do decimal dentro do ano em que foram quitados, repercutindo em horas extras, FGTS mais 40%, aviso prévio, férias mais um terço, 13º, repouso remunerado, feriados e gratificações semestrais, cabendo a dedução das repercussões já promovidas no curso contrato. Deferir o pagamento das PLRs adicionais, PLRs previstas na CCT, dos bancários, inclusive PLR proporcional de 2015, deduzindo impostos pagos sobre a mesma rubrica no curso do contrato. Deferir a indenização por danos morais, importe de 15 mil. E eu fico vencido aí, não? Tem as parcelas, né? É. Uhum. E a majoração. Isso, o valor da condenação por 60 mil, custo 1.200. Uhum. De acordo? Sim. Nova versão atende. Isso. 40. Próximo é o 40 da pauta, processo 11.955, recorrente Master Brasil S.A., recorridos Alexandra Peçanha Siqueira, Vanessa Freitas Bartilotti e Marcos Laeste Duarte dos Santos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocino, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Túlio Renato Cândido de Souza. Doutor Túlio não se encontra presente. Eu conheço e vencido, nego provimento. De acordo? Então, a pauta do senhor Acabou. acabou. Tem só um pedido de preferência no 11 para a leitura do voto. Deixa eu abrir ele aqui. É só para ouvir. Então, tem um pedido de preferência para a leitura da conclusão do voto no processo número 11 da pauta, processo 10.228.43. São vários recorrentes. 11. Conclusão aqui. Mas ele tentou inscrever, já tinha começado. Você não conseguiu? Pode fazer. Sim, pode. Ah, esse é o 11? É do 11. Isso, é o 10.228. Então, tem que pegar o nome dele. Vai falar por qual parte, doutor? Pelos recorrentes das empresas reclamadas. Qual o nome São do senhor, recorrentes e doutor? recorridos. Bruno Rodrigues Carvalho de Aquino. Todo mundo é recorrente, né? Todo mundo recorrente. Tá, pode se manifestar. Excelências, bom dia, primeiramente. Excelentíssimo senhor presidente e relator, demais desembargadores, excelentíssima representante do Ministério Público, nobres colegas. Eu serei bem rápido. O recurso das reclamadas versa sobre alguns pontos, mas eu ficarei preso a apenas um, inclusive porque o tempo não me permite, que seria a PLR.
No processo, o juiz sentenciante ele decidiu por deferir o pagamento da PLR à reclamante, uma vez que não teria sido pago no tempo pleiteado no processo. O que ocorre é que, no processo, nós comprovamos que a empresa não ofere nenhum tipo de lucro durante mais de 5 anos. Isso, inclusive, em outros processos, houve até perícia contábil que constatou que os balanços financeiros da empresa são reais e realmente ela não teve lucro. O que cinge aqui, então, é a discussão se, mesmo não havendo lucro, seria devido à PLR ou não. O juiz sentenciante ele baseou numa cláusula da convenção coletiva onde estabelece que, em dificuldade financeira, a empresa teria que negociar com o sindicato para modificar a forma de pagamento. Entendemos que essa cláusula é aplicada quando existe o lucro, mas, por algum motivo, a empresa precisa desse investimento, seja para investir, seja para completar prejuízo de exercícios anteriores, e que não é o caso aqui. Inclusive, este tribunal, na 6ª turma, já decidiu o caso idêntico, onde o tribunal de relatoria, especificamente, peço vênia aqui só para fazer uma consulta, do doutor Rogério Vale, onde ele decidiu que a cláusula só seria aplicada se tivesse o pressuposto básico para participação nos lucros, que é a existência de lucro. Sem existência de lucro, não dá para participar nos lucros. Participar em quê? Não faria sentido, então teria que participar a reclamante nos prejuízos, porque não há lucro evidente. Essa decisão foi proferida e levado ao TST. O TST confirmou que não existe a participação nos lucros quando inexistente o lucro. Peço vênia para ler o voto emanado no julgamento, que participação nos lucros e resultados, o regional asseverou que os balanços patrimoniais dos reclamados demonstram a ausência de lucro real das empresas nos períodos postulados, inviabilizando o pagamento da PLR nos termos do artigo 2º da Lei 10.101 de 2000, os quais estabelecem que deve ser apurado a lucratividade ou lucro real da empresa no período respectivo para fins do cálculo. Nesse contexto, descabe cogitar a violação do dispositivo apurado. Nesse sentido, inexistindo o pressuposto básico para o pagamento da PLR, a ausência de lucro devidamente demonstrado, não há que se falar em participação dos lucros, mesmo porque não tem como se apurar o quanto a pagar. Nesse sentido, peço a reforma da decisão nesse ponto e outros pontos suscitados no recurso e a confirmação dos pontos com relação ao recurso da reclamante. Eu agradeço inclusive a compreensão pela minha inscrição posterior. Um bom dia a todos. A discussão sobre a PLR ser devida ou não, no caso da inexistência de lucro, acaba ficando um pouco estéril nesse processo, uma vez que, a despeito de toda a argumentação, não veio aos autos a prova dessa ausência de lucro. E, diante dessa ausência de prova, a PLR seria devida, no caso, exceto no meu entender, pelo fato de que a própria CCT, que estabelece a forma de cálculo da PLR, diz que, no caso dele receber determinados tipos de verba, ele não teria direito. E, nesse caso aqui, em consequência de uma equiparação, o reclamante acaba sendo contemplado com essas verbas que impediriam o recebimento da participação dos lucros. Esse é o meu entendimento, por isso eu daria provimento para excluir a PLR, mas a turma entende diferente e mantém a condenação, né? Não, eu entendo que se tivesse comprovado, agora, falar que não houve lucro, quando não houve comprovação da inexistência de lucro, se tivesse comprovado, eu entendo que eu comungo com o que foi sustentado na tribuna. Acontece que não basta a alegação da inexistência de lucro. Então, nesses termos, cabia a interessada, a hora recorrente, fazer a prova, não tendo se desincumbido, então a divergência é nesse sentido. Acresço também que o parágrafo 10 é muito claro. As empresas que se encontram em dificuldades que as impossibilitem de cumprir a presente cláusula poderão negociar a PLR com a entidade sindical. Ou seja, a entidade sindical firma uma norma,
Aí a empresa não senta para a coisa e depois vem reforma trabalhista dizendo que tem que ser negociado em face do legislado. Então, não dá para entender. Fica se vangloriando tanta negociação coletiva. Está lá o parágrafo 10. Por que não sentou e negociou? Então, quer dizer, mesmo se houvesse essa prova, que no caso não há, o parágrafo 10, para mim, ele é incontornável. Eu acho que o que foi negociado tinha que sentar e negociar. Se não conseguiu, prova que não conseguiu, que a entidade sindical foi irracível, que não deu as mesas de negociação. É possível isso acontecer, mas a empresa tem que provar que ela quis fazer. E tem um detalhe também, eu acho que, na verdade, essa questão de ausência de lucro, tem que ser feita essa prova no primeiro grau. E aí eu concordo com a doutora Juliana nesse ponto. Tá? Aí outra coisa, doutora, eu não achei a decisão da COAF, da COAD no TST, sobre questão de lucro, não. Deve ter sido de outra empresa, né? Não, é porque são 3 empresas, excelências. É porque eu pesquisei aqui. Qual que é a empresa? O número do processo eu incluo. Atualização profissional continuada. Não, o nome da empresa que recorreu, só para eu pesquisar aqui, que eu fiquei curiosa que o senhor já tem uma decisão do TST nesse sentido. A COAD não foi, não. Eu acabei de pesquisar. Mas depois o senhor me dá o número, porque de qualquer forma isso não... Eu fácil aqui. Tá, pode me passar depois aqui. Tá ok. Tá bom? Aí eu vou ler com calma depois. Mas, no caso, o meu argumento é o parágrafo 10º, que para mim é o mais importante, juntando que nesses autos não tem a prova. Então, prevalece o voto nesse sentido, dando parcial provimento do recurso do reclamante para condenar as reclamadas ao pagamento de 20 minutos extras diários por todo o contrato de trabalho, observados os reflexos, e ao apelo das réis, negando provimento, eu fico vencido contra a PLR, repouso semanal. Obrigado, excelência, e obrigado pela compreensão. Pode esperar terminar de passar o processo. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Adriana. O primeiro processo é o número 14 da pauta. Processo 10.763, recorrente o Sara Marques da Costa e Banco Bradesco S.A. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Adriana Goulart Senorsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentar. É o número 14. 14 da pauta. É o primeiro aí na pauta, né? Inscrita para sustentação, doutora Mariana Braga Duarte, pela reclamante. Doutora Mariana não se encontra presente. É grande, tem divergência também. Tem, doutora Juliana. Então, Juliana ficou vencida. Pelo menos foi isso que a Dani falou. Pode, a conclusão? Isso. Então, peraí, só um minutinho, desculpa. Um segundo. Então, vamos lá. Conhecidos recursos ordinários, rejeitando as preliminares suscitadas, negando provimento ao recurso do réu e dando provimento parcial ao apelo da autora para condenar ao réu ao pagamento da reparação por danos morais no importe de R$20 mil e determinar que a condenação inclua as parcelas vencidas e vincendas, enquanto não modificada a situação fática verificada na sentença, quanto às horas extras relativas aos custos treinete e ao intervalo do artigo 384 da CLT, condenar ao réu ao pagamento dos honorários periciais relativos à perícia médica no importe de R$1.000, majorando o valor da condenação para R$30 mil, com custas fixadas em 400 pelo reclamado, que fica intimado na forma da súmula 25.3 do TST. Declaro, para fins do artigo 832, parágrafo 3º,
que a parcela deferida a título de danos morais possui natureza indenizatória, não havendo a incidência de contribuição previdenciária e de descontos fiscais. Adverto às partes que o interesse público impõe ao órgão jurisdicional o dever de coibir e de reprimir o abuso do direito em ação em práticas contrárias à dignidade da justiça e que, nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do CPC de 2015, os embargos de declaração opostos fora das hipóteses elencadas no artigo 1022 CPC 2015 serão considerados protelatórios e apenados com multa. Doutora Juliana. Eu estou vencida quanto à indenização por dano moral. Paulinelli, está com voto? Eu já com o relator. Está convencida a doutora Juliana. 27 está... Próximo é o número 27 da pauta. Processo 11.362, recorrência Alexandre Renato Ribeiro e Vale Fertilizantes S.A., recorridas dos mesmos. Votam no processo doutora Adriana Goulart Senorsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor Arthur Costa Fernandes Guimarães, pela... O senhor está falando pela Vale, doutor? Vale Fertilizantes, sim. Quer antecipar? Na realidade, eu estou negando o provimento ao apelo patronal, dando parcial provimento ao apelo do reclamante para majorar o valor da reparação por danos morais para R$25 mil, atualizáveis a partir dessa data. Essa é a minha proposta de voto. Com também a majorando a condenação em R$25 mil, com custo de 500, intimada nos termos da súmula 25.3 do TST. Essa é a minha proposta de voto. Bom dia a todos. Bom dia. Com a devida vênia da conclusão, entendimento aqui da reclamada que deveria ser excluída a indenização por danos morais no presente caso, tendo em vista que foi apresentado um relatório pelo reclamante, já na petição inicial, demonstrando que ele não havia sido o causador do acidente. A empresa, em momento nenhum, imputou responsabilidade ao reclamante pelo acidente causado. Inclusive, o próprio reclamante participou dessa apuração internamente, em que restou verificado que ele não teve nenhuma culpa. Então, ele não foi dispensado em função do acidente. Inclusive, a testemunha ouvida a rogo da reclamada confirmou justamente essa tese, que o reclamante não teria sido, em momento nenhum, responsável, não teria sido imputado nenhuma responsabilidade a ele. E também a mesma testemunha confirmou que a empresa passava por um momento de reestruturação em 2015, justamente o ano da dispensa do reclamante. E além do reclamante, vários outros empregados haviam sido dispensados, e não necessariamente ligado ao acidente, na verdade, não, em momento nenhum foi relacionado ao acidente essa dispensa, então somente a reestruturação da empresa. Então, por esses argumentos, entende a reclamada que deve ser provido seu recurso, e, na pior das hipóteses, entende que houve a prova dividida nesse caso, tendo em vista que o próprio relatório e a testemunha comprovaram que não houve nenhum tipo de tentativa da empresa em culpar o reclamante ou afirmar que havia sido culpa do reclamante esse acidente. Então, a dispensa dele foi simplesmente uma dispensa motivada e sem nenhuma relação com o acidente. E, pela eventualidade, caso se mantenha a condenação, requer redução do valor arbitrado a título de indenização. Peço provimento nesses termos e agradeço pela atenção. Pois não. Pois não. Na verdade, eu não tenho essa visão de prova dividida. Na realidade, eu tenho a visão de que a prova convence ou não convence. Eu acho que essa história fica parecendo jogo de futebol. 1-1, 2-1. Então, eu acho que nós estamos perdendo um pouco o foco do motivo da prova, né? Então, a prova que me convenceu foi exatamente a do senhor Cacildo Reinaldo da Silva, porque ele diz que houve uma reunião, né, do Reginaldo, do qual era gerente, realizou reuniões em cada turno da reclamada, nos quais afirmou que a dispensa do reclamante decorreu do acidente com o senhor Bruno, que o depoente presenciou essa reunião e repassou a informação para os seus subordinados. E no final, porque aí é um meio onde que várias pessoas se conhecem, esse tema, o assunto, ele diz que foi presenciado, inclusive, fora da reclamada. Então, dessa forma, né, para mim, a divulgação do motivo da dispensa no âmbito do local
local do trabalho, permitindo que vários colegas tenham acesso, inclusive aos insucessos da atividade profissional de uma determinada pessoa humana, para mim gera constrangimentos que são absolutamente desnecessários no ambiente de trabalho, e essa prática não deve ser perpetrada, e eu entendo que ela fere, sim, a dignidade humana. O motivo da majoração, da condenação, nós temos aqui analisado de forma muito, digamos assim, profunda essa questão, inclusive com capacidade econômica do ofensor. A gente vê que o capital social da reclamada é mais de 19 milhões de reais. Então, a extensão do dano, a dimensão temporal, a estipulação de um valor compatível, eu entendo que 25 mil reais, né, são razoáveis para o que aconteceu, e eu acho que tem que ter um caráter pedagógico da medida, né? Eu acho que reuniões devem ser feitas, se uma situação voltar a acontecer, isso deve ficar de uma forma muito fechada para evitar que haja essa questão que nós estamos aqui presenciando. Então, essa é a minha proposta de voto. Digamos assim, eu, em relação à sustentação oral do senhor, doutora, exatamente por esse motivo que eu presto os esclarecimentos que me convenceram. Tá? Doutora Juliana? Primeiramente, eu queria acusar o recebimento de memorial pela Vale. E, na verdade, o que o depoimento trazido pela testemunha da empresa esclareceu foi no sentido de que ela não teria ouvido ou presenciado o comentário. Se ela tivesse assegurado que isso não tinha acontecido, que a reunião, ou que não foi nesse sentido, os esclarecimentos não foram nesse sentido. Então, eu também entendo que restou comprovada a acusação mesmo, né? Assertiva de que a dispensa teria se dado em face do acidente. Isso foi feito pelo, aí, claro que equivocadamente, mas pelo gerente Reginaldo, e a empresa empregadora vai responder por isso, né? Então, estou acompanhando o voto integralmente. Doutor Paulinelli. Acompanho. Então, unânime. Eu também afirmo a recebimento de memorial, e nesse memorial, inclusive, há análise, né, que ele fala da análise do acidente de folhas 33 e 59. E aí demonstra que o reclamante não foi o causador. Quer dizer, é mais grave ainda. Se ele não foi o causador, o senhor Reginaldo jamais poderia passar uma coisa dessa. E aí, se foi uma questão de ciúme ou alguma coisa de onde vêm pessoas humanas, eu acho que então mais grave ainda, se ele não for o causador, mais grave ainda alguém ficar falando que ele era. Tá? Então... Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia. Hashtag. Falta agora do Paulinelli, tá? Paulinelli, vamos lá. É o rei da volta. Então, só. Eu não tenho. Então, a gente passa agora para a pauta de relatoria do doutor Marco Antônio, processo com inscrição é o número 1 da pauta. Processo 10.059, recorrentes Crisomar Gonçalves dos Santos e Empresa Gontijo de Transportes Limitada. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianac e doutora Adriana Goulart de Senorcini. Inscrita para sustentação, doutora Lívia Oliveira Sapori Gonçalves. A senhora doutora Lívia? A senhora está falando por quem, doutora? Pela Gontijo. Pela empresa, pela Gontijo. Doutora, tem a palavra. Tem o voto? Posso? Se ele quiser. Doutor Paulinelli, quer antecipar o voto? Posso. Então, por favor. Conheço dos recursos interpostos, no mérito do provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela reclamada para determinar que a majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das horas extras prestadas, não repercute no cálculo das férias da gratificação natalina, no aviso prévio do FGTS. B. Reduzir o valor dos honorários de cada perícia médica, insalubridade e periculosidade, para R$ 1.500. C. Excluir da condenação a PDR relativa ao ano de 2011. Do provimento parcial ao recurso adesivo interposto pelo reclamante para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos para R$ 100.000,
B. Conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita. Condenação acrescida de R$60 mil, concursos adicionais pela reclamada no importe de R$ 1.200. Só isso. Doutora. Bom dia a todos. Data vem, né, com o máximo respeito à decisão do relator. Eu queria ponderar 3 pontos da decisão recorrida. O primeiro é com relação às horas de sobreaviso que foram deferidas, 6 horas de sobreaviso, né, muito embora ela tenha sido deferido com o argumento que era obrigatória a chegada do reclamante às chegadas e saídas dos veículos, né, foi falado isso, e isso foi o argumento usado para deferir o sobreaviso. Não restou comprovado nos autos, e a própria sentença diz isso, que não existiu demonstração de que o reclamante tivesse que permanecer na sua residência, né, realmente de sobreaviso, aguardando a ser chamado para realizar quaisquer atividades. Não restou comprovada que a liberdade do empregado tivesse tolhida, né, no horário que ele não estava efetivamente trabalhando, em função de outras atividades que ele, né, que deveriam serem realizadas. E a gente sabe que as horas de sobreaviso, elas são devidas quando tem essa impossibilidade de locomoção, né, do lazer, do descanso, enfim. Então, a empresa pede pela reforma da sentença nesse sentido, e também com relação ao pensionamento, que foi deferido no valor integral do salário, muito embora tenha sido comprovado nos autos que esse empregado foi aposentado. E a gente sabe que o caráter do pensionamento, ele não é para, né, para gerar riqueza e enfim, é para dar ao empregado as mesmas condições que ele tinha enquanto trabalhador, né? Enquanto estava ali gozando da sua capacidade, né? A indenização por danos morais, ela tem uma forma de recompensar a dor, o sofrimento, enfim, mas o pensionamento, o dano material, é para resguardar para ele o mesmo status que ele tinha antes do acidente, antes da invalidez dele. E ele, uma vez aposentado, ele recebe uma renda. Então, a empresa, né, entende que deveria ser deferido a ele só o valor que diverge entre o salário e a aposentadoria, né? E que esse valor fosse pago mensalmente, porque foi determinado na sentença que a empresa tem que constituir capital e pagar isso de uma vez só, né? Isso inviabiliza outras atividades e inclusive pode vir a prejudicar outros empregados, porque, né, a atividade da empresa, no caso aqui, se a gente liquidar a sentença, eu vou ter que pagar por 22 anos a empresa, um valor bem alto. Então, a empresa, a reclamada, pede licença ao voto do relator para fazer essas considerações, pedindo, né, provimento ao recurso interposto. Bom, quanto à questão aí do pensionamento, eu noto que são causas diferentes. Do pagamento da aposentadoria pelo INSS tem a causa, que é a contribuição, e a indenização pela empresa é outra causa, que seria a causa e os danos perpetrados em face ao trabalho. Agora, quanto ao capital, constituição do capital, eu acho importante porque, nesse caso, o trabalhador tem mais segurança, no sentido que ele vai ter aquele valor por longo tempo, ao passo que se ele recebesse tudo de uma vez, seria prejudicial a ele, no entendimento. Mantém o voto.
Uhum. Tá. Ficou alguma questão aí? Sim? Não, que eu perdi o voto. Estou tentando achar aqui. Qual que eu achei? Tá bom, não, deixa eu só algumas considerações. Ainda bem que não é a senhora, né, doutora? Ainda bem que não é a senhora que vai pagar, né? Há tempo, né? Pois é, na verdade, o caso é um caso muito delicado, né? Houve um traumatismo craniano, a pessoa está com déficit de atenção, crises convulsivas, então, o empregado de mais de 15 anos de trabalho na empresa, isso tudo foi levado em consideração para a majoração do valor das indenizações de dano moral e estético. E eu concordo plenamente com o relator que, na questão referente ao pagamento de uma única parcela, pode parecer extremamente vantajoso para o autor, ou às vezes até para a própria empresa, mas, na verdade, é uma relação de cunho continuativo. Então, se porventura, não acredito que nesse caso vai ter, mas em outras situações pode ocorrer, se modificar a situação, é possível entrar com uma ação revisional, se está se pagando todo mês. Se se paga de uma única vez, depois vai correr atrás de um valor que já se pagou. Então, acho que até para a própria empresa, essa constituição do capital, essa coisa diuturna, ela é mais segura das coisas que podem acontecer no futuro. Esse caso aqui eu não acredito que vai mudar, mas tem outros casos aqui que a gente vê doença mental, etc. Então, eu acho que essa questão pode até facilitar uma revisional caso altere a situação, e a gente sabe que em alguns casos altere. Em relação à questão desse pensionamento, então, eu estou acompanhando, e eu acho também que a questão do INSS, eu acompanho a tese já trazida pelo desembargador Sebastião Geraldo, que, na verdade, de uma certa forma, até concordo com a senhora, que tem que ser reparação integral pelo causador do dano. O INSS é um pensionamento, é fora. Então, a complementação jogaria para o cunho social, e aí a gente está falando aí de reforma de previdência, para a sociedade alguma coisa que não foi por ela causada. Então, é por isso que eu concordo plenamente com o voto que foi, né, esposado pelo desembargador relator. É nesse sentido, senhor presidente, né, com essas complementações, né, até porque doutora jovem, sustentou muito bem, né? Acho que a gente não é que deve, mas eu acho que a gente deve sim fazer alguns debates aqui, principalmente questões fáticas, para que se compreenda a tentativa, né, para nós, pelo menos para nós é a compreensão de justiça, e a gente sabe que justiça é um critério muito pessoal, às vezes a pessoa pode sair daqui achando que foi injustiçado, mas aqui o conjunto, ou a maioria, entendeu que dessa forma estava realizando melhor nesse processo, tá, doutor? Então, assim, a gente tem esse cuidado aqui como turma de fazer sempre isso. Senhor presidente, é dessa forma, então, que eu voto por esses esclarecimentos. Prevalece o voto. Relator, eu fico vencido quanto ao valor da indenização, a insalubridade sobre a pessoa. Agradeço, obrigada. Bom dia. Bom dia. Pode ir. Nessa pauta do doutor Marco Antônio tem um pedido de preferência para ouvir a conclusão do voto no número 15 da pauta. Esse foi retirado. 16 foi reto, né? O 16 é aquele da petição da União. Retirado. Foi retirado de pauta. Então, o processo com pedido de leitura do voto é o número 15 da pauta, processo 11.821, recorrente Caixa Econômica Federal, recorrida Mariana Rodrigues Lage. Votou no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienac e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Doutor Paulinelli. Direto à conclusão, eu nego o provimento ao recurso da Caixa, mantendo a sentença recorrida. A doutora Adriana está de acordo. Eu só não queria fazer uma ponderação em face daquela outra colocação da doutora Juliana, da questão do IUJ. Será que a gente não resolve, como turma, esse tema, não? Qual? Porque a Juliana tem num processo que é relatoria de Vossa Excelência, uma ponderação de se suscitar o IUJ. E aí nós estaremos na mesma sessão. Pediu. Pois é, nós estaremos na mesma sessão votando, e aí eu acho que aí ficaria prejudicado o pedido dela. Então, acho que a gente podia resolver como turma, se concorda, se não concorda. Eu não sei, o Ministério Público quer manifestar, que é um tema que... A quinta turma está discutindo essa questão. E ontem mesmo eu indaguei o doutor Oswaldo Tadeu, e ele falou que
já intimou, inclusive, a Caixa, e a Caixa concordou também com a instauração do IJ. Então, eu acredito que vai sair mesmo. Eu perguntei mais ou menos quanto, se ele teria uma previsão de quando levaria, né, para discussão na turma, né, mas ele ainda não tem uma posição. Eu acho que talvez que fosse o caso de conversar diretamente com ele ou com outros desembargadores que também estão tendo a mesma demanda. Não, mas aqui a Juliana não precisaria. A Juliana está... Qualquer turma pode levar, qualquer processo sim, mas pode suscitar. Claro, pode suscitar também, independente de ouvir, né? Eu só fiz essa sugestão para evitar que vários suscitassem ao mesmo tempo. Né? Alguém já suscitou? Não. Ninguém já suscitou. Teve aquele que foi extinto sem julgamento. Eu não participei daquele pleno. Mas extinto sem julgamento mesmo. Foi IRDR. IRDR. E aqui seria, então, incidente de uniformização de jurisprudência. Eu acho que nós deveríamos, sim, porque eu até te falei que eu estava lendo, pode ser a parte, pode ser o relator de ofício ou alguém da turma, pode ser o Ministério Público que pode pedir, e aí a questão que eu acho que fundamenta é exatamente o que nós estamos vendo acontecer aqui. Uma possibilidade de risco de quebra de isonomia e ofensa à segurança jurídica. Por que não poderia ser o IRDR que vincula a decisão? Porque, na verdade, foi extinto sem julgamento do mérito, né, Juliana? Você que foi a relatora. Sem julgamento do mérito, não pode voltar? Pode voltar. E o que a gente está falando do prazo... Seria uma coisa mais segura, porque vincula a decisão do IRDR. Foi uma sessão em que não tinha muita gente, era janeiro, e era a primeira vez que estava sendo discutida a questão do IRDR na Justiça do Trabalho, ou pelo menos no âmbito do TRT3. E teve voto por vários motivos, né? A divergência nem foi com base na aplicação ou não do IRDR na Justiça do Trabalho, mas a votação sim abrangeu isso, várias sustentações nesse sentido. O fato é que foi extinto sem julgamento do mérito, não foi conhecido o incidente. Não foi conhecido. Mas a ata da correção que a gente estava lá e escutou, na verdade, ela fala que pela aplicação. Ela fala que nós temos que regulamentar, porque inclusive, é aplicável. Sim. Então, eu acho que, vindo da corregedoria, eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, né, enquanto instituição. Não tem como a gente falar que não cabe, sendo que o TST entende que cabe. Então, nós temos que enfrentar. Agora, se é IRDR de novo, e se alguém não vai levantar que isso já foi julgado, e se é o J, eu acho que nós talvez devêssemos realmente nos posicionar aqui, porque há risco de decisões não isonômicas dentro das próprias turmas. Isso é uma insegurança jurídica, quer dizer, a parte, depender do relator, depender da turma, isso não está certo. Não é risco, não, isso de fato tem acontecido. Isso acontece. Isso não pode. O processo não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Pois é, então acho Agora, a gente fala muito disso, mas até aqui nenhum incidente foi suscitado até o momento. Não, é porque a Adriana está falando a respeito de está na sua pauta, que a parte pede expressamente. A parte pede, não é? Que seja. Ela pede. Tá bom. Aí então ela viu, porque eu fiz uma divergência no sentido do acolhimento porque a ponderação no voto é que teria menos de um ano que a gente teria discutido no âmbito de IRDR, né? Eu entendo que ainda que fosse em qualquer outro âmbito, esse prazo ele não existe, ou seja, não tem essa limitação. Nesse processo aqui não tem o requerimento, o processo está em pauta, aí fica a critério do relator manter em pauta ou retirar. Retirar. Aí é a opção dele. Se estiver na pauta, a gente tem que julgar. Não, é a opção dele mesmo, porque no caso ele teria que pedir. Então, ele não pode pedir, ele teria que simplesmente tirar o processo da pauta. E esperar um eventual acolhimento de uma IUJ futura. Mas isso é terrível, né? Nós temos... o prazo dele é correto. Nós temos na pauta. Sim. Considerando que vai passar o outro, que a gente vai decidir no outro que vai retirar. Sim. Aí sim que a gente retire. Aí sim. Até porque a pauta dele, se não tivesse esse pedido de preferência, ela seria depois. Sim. Então, aí se consideraria prejudicada. Então, eu acho que... Então, você vai votar no sentido de... Sim, me parece, pelo que eu andei estudando, sim. Então, e principalmente pra gente saber, porque senão eu vou ficar vencida, não vai retirar. Não, eu estou preocupada com isso. Eu acho que, independentemente do que for decidir,
Eu não me preocupo com se vai vencer a minha tese ou não, eu me preocupo com a insegurança. Ainda não é mais possível essa questão de concurso, de classificação. É uma coisa seríssima. A pessoa tem um lugar, ela entra numa turma, ela perde esse lugar, a outra entra aqui, ela está lá no final da fila. Eu acho que isso não é justo do ponto de vista de algo social. Eu não acho que isso está certo. No meu entendimento, eu penso que o IUJ não garante uniformização nenhuma, porque ninguém é obrigado a seguir o IUJ. Entendi. Mas a gente tem seguido. Aqui enquanto turma, não? Não, nós temos. A gente tem. Não, então, enquanto turma, a 11ª tem seguido. Pois é, mas então, são ele acha que deveria suscitar... E nós não temos a regulamentação interna. Nada. Quer dizer, diz que a outra turma também vai seguir. Isso aí é uma questão interna da turma também. Que a turma tem se orientado dessa forma, por uma questão não obrigatória, mas por, sei lá, bom senso, ética, né? Ele até comentou do Código de Ética Ibero-Americano, que não se trata de questão de disciplina judiciária, mas sim uma ética institucional, e que não há sentido você ficar votando contra a maioria da instituição, diz que é aquilo. Eu achei perfeito, vou até começar a incluir nos meus votos sobre isso. Até fazer emenda, já até falei. Eu procurei um artigo lá no Código, não achei não que pudesse dar margem de quê? Essa interpretação? É? Bom, na verdade, o Ives Gandra defende isso desde da posse dele, né? Sim. Responsabilidade institucional, que ele chama de disciplina. É um nome novo da disciplina judiciária. Mas, bom, vamos em frente. O Paulineira, a decisão é sua. Eu sou a favor de manter o processo e julgar enquanto não tiver nada dizendo que está sobrestado, eu julgo tudo que aparecer na pauta. Meu voto também é nesse sentido. É nesse sentido também? Também. Então vamos ao voto do processo. Nesse caso, pode ir à conclusão. Nós não temos divergência. Ele já falou, ele já leu, que é Já leu? negando. Uhum. Negando o provimento? Eu fico vencido. Eu acompanho. Eu ou ele? Não, acompanho o relator. Nossa, ele olhou para mim e tipo assim, jura? Não creio. Tá, então, negou o provimento. A maioria. Isso.